Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, se Deus quiser. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, né? De língua portuguesa e matemática. Hoje é dia 10/8, né? 10 de agosto, segunda-feira. Então vamos lá. Então, pessoal, agora vocês peguem, por favor, o caderno de língua portuguesa de vocês, coloquem a data e vamos lá iniciar nossa atividade. Então, vamos aqui, atividade 2, a reunião dos planetas. Para conhecer mais sobre o planeta Terra, Joyce, Joaquim e Laura encontraram na sala de leitura da sua escola alguns exemplares do livro A Reunião dos Planetas, de Marcelo Oliveira, publicado pela Companhia das Letrinhas. Os estudantes leram na orelha do livro que o autor é professor da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e trabalha na área de Química. Além disso, tem outros livros publicados para crianças. Por que será que os planetas decidiram fazer uma reunião? Escreva sua hipótese no quadro abaixo. O que seria, pessoal, escrever sua hipótese? Primeiro, a gente quer saber qual é a questão, qual é a pergunta que está sendo feita. Então, novamente, por que será que os planetas decidiram fazer uma reunião? A hipótese é o que você vai argumentar sobre. O que vocês irão fazer? Observar esses desenhos dos planetas, atentamente, um a um, o que está acontecendo entre eles? O que acontece? O que vocês estão percebendo, observando? Aí vocês vão relatar de acordo com o que está perguntando. Por que será que os planetas decidiram fazer uma reunião? Aí vocês irão escrever a hipótese de vocês, o que vocês têm para falar sobre a pergunta, têm para responder e argumentar aqui de acordo com o que vocês também estão observando aqui, certo? Então, vamos lá para a nossa próxima atividade, aqui na atividade 1. Assim como os 3 estudantes, faça a leitura da orelha do livro, A Reunião dos Planetas, e procure descobrir o que ocorreu para os planetas se reunirem e outras informações sobre a história. Utilize um lápis para sublinhar as informações que lhe ajudarão a responder 2 questionamentos. Então, temos o primeiro quadro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, vamos ver o que acontece em cada um, né? No primeiro aqui, o mais interessante é que esses corpos celestes viram personagens de verdade e vivem esta história como gente de carne e osso. Entretanto, problemas sentem raiva e ciúme. Gostam ou não um dos outros, discutem, brigam e fazem as pazes. Tem boas ideias ou nem tanto. Quem começa a confusão é o nosso planeta, ou melhor, são os CPTS, os seres problemáticos da Terra. Eles têm inteligência, mas parece que não têm ainda bem como os membros do sistema solar resolvem tornar providência. Bom, pessoal, aqui é o primeiro, eu vou ler o segundo, só que assim, se vocês perceberem que quando vocês estiverem acompanhando da atividade de vocês daí, a letra para mim está muito pequena, pode ser que eu leia alguma coisa errada, tá? Pode ser que eu não enxergue, porque sabe como é que é a pessoa idosa, né? Às vezes não enxerga direito as coisas. Então, vamos ler o próximo quadro. Marcelo R.L. de Oliveira, quer dizer, de Oliveira não, Oliveira, nasceu em Ituiutaba. Pessoal, olha, sinceramente, eu estou tentando enxergar Ituiutaba, Minas Gerais. Em 1960, é doutor em Química e professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa. Já publicou 3 livros de literatura infantil: Salada de Fruta, 1990, Catapora, 1996 e Nós é
os bichos, em 2001. João Spaca de Oliveira nasceu em São Paulo na final dos anos de 1960, formou-se em comunicação visual pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, e acabou de se especializando em desenho de humor cartunista e ilustrador em 2005. Recebeu o prêmio de Charge no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, tá? Eu errei aqui porque, pessoal, alguma coisinha que eu li, tá muito pequenininha a letra para mim. Agora eu vou ler o terceiro, tá? Se eu errar em algo, vocês estiverem acompanhando daí, me perdoem, não é a intenção. Depois de viajar durante mais de 1000 dias, percorrendo quase 5 bilhões de quilômetros a uma velocidade de 180 mil quilômetros por hora, o mensageiro Mercúrio finalmente havia entrado na órbita de Plutão. Tinha a grave missão de convocá-lo para uma assembleia interplanetária. Na mala carregava o que ainda era um mistério para os planetas: documentos secretíssimos falando de coisas estranhas e perigosas que estavam acontecendo na Terra. Marcelo R.L. Oliveira criou personagens que habitam o céu, as galáxias, os espaços sideral. São planetas, estrelas, cometas, satélites, asteroides, corpos celestes de todo tipo. À medida que a história vai se desenvolvendo, aparece o retrato astronômico de cada um deles. Agora, a nossa próximo e último quadradinho. Então, vamos lá. Mercúrio é o primeiro a entrar em cena. Ficamos sabendo, por exemplo, que durante o dia sua temperatura é altíssima. Ela é o planeta, quer dizer, ele é o planeta mais próximo do Sol, mas a noite cai para menos 170 graus e ele congela. Outra coisa é o planeta que gira mais rápido em torno do Sol. E daí, o nome que recebeu na mitologia grega, Mercúrio, é o mais veloz dos deuses. É por isso que te coube a tarefa deste livro de ouvir todos os membros do sistema solar sobre a tal assembleia. Pessoal, desculpa alguns errinhos aqui na leitura, que tá tão pequenininha a letra nesses quadradinhos para mim, que às vezes eu tô lendo alguma coisa e a letra tá embaçada. Então agora, após nós termos lido esses quadradinhos, os 4, né? Temos um questionáriozinho aqui para respondermos, né? Então vamos lá. Letra A. Você costuma ler orelhas dos livros e as contracapas? Por quê? Né? Vocês costumam, quando vão ler um livro, olhar as orelhas dos livros, as contracapas? E por quê? Né? O que vocês acham sobre isso? Se vocês costumam ter esse hábito e por quê, né? É a resposta de vocês, tá? B. O que você descobriu ao ler a orelha do livro A Reunião dos Planetas? Releiam novamente aqui, tá? E aí vocês... e aqui também, para vocês poderem responder, tá? Letra C. Segundo o texto da orelha do livro, mais informações ajudam a compreender a história? Letra D. Corpo celeste é qualquer objeto situado no espaço. Segundo a orelha do livro, o que acontece quando os corpos celestes viram personagens da história? Aí vocês, após terem lido tudo, aí vocês respondam aqui, por favor.
Então é isso, pessoal, a nossa tarefa. Fica por aqui a nossa tarefa de língua portuguesa. Agora nós iremos para nossa tarefa de matemática. Eu peço a gentileza de vocês, que vocês peguem o caderno de vocês de matemática, para nós iniciarmos aí a nossa tarefa. Aí vocês copiem as questõezinhas e respondam no caderno, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, depois que vocês colocaram a data aí do dia de hoje no caderno, copiem, então, aí as questões e respondam no caderno. Então, eu vou ler aqui, tá certo? Os alunos, as medidas dos pedaços de fita. Então, vamos lá. Os alunos da professora Neide trouxeram pedaços de fitas menores que 0,5 metro. Na aula, eles mediram os diferentes pedaços de fita. Então, vamos lá. Atividade 1. Meça os pedaços de fitas a seguir e registre o resultado nos quadros. Então, temos aqui, letra A. Aqui nesse quadradinho é um pedaço de fita. Vocês podem medir com a régua, né? Porque como eles são pequenos, pode ser com a régua ou 1 metro, né? Vocês colocam bem no início e do início ao fim. Aí vocês vão medir o comprimento, meça os pedaços de fitas a seguir e registre o resultado. Vocês podem medir o comprimento e também a largura, tá? Aí vocês colocam as medidas. Esse também e esse também. E aí, dá uma dica para vocês. Na hora que vocês medirem, vocês não esqueçam de anotar ao lado a medida de vocês, ok? De cada um, tá? Coloca comprimento, coloca largura. Qual que é o comprimento? Este, largura, esta, né? De todos, tá? Depois, ao medirem uma das fitas, os alunos perceberam que era preciso usar o milímetro. Como deve ter acontecido com você ao medir a fita de maior comprimento? Então, pessoal, vocês sabem que o milímetro tem aí na régua de vocês, todos aqueles tracinhos, um após o outro. Aqueles são os milímetros, né? Aqueles tracinhos pretos, né? Que aí vocês vão ver que são os milímetros, né? E aí, quando já chega no número 1, vocês já sabem que é 1 centímetro, número 2, 2 centímetros e assim por diante, ok? E os tracinhos preto pequenininho são os milímetros. E eu vou fazer um desenho para vocês aqui só de exemplo, tá? Por exemplo, quando você tem lá na régua de vocês esses risquinhos, tá? Os risquinhos. E aí tem um maior, aqui já quer dizer 0,5 centímetro, tá? E aí vem mais uns risquinhos e aí tem o número 1. Aí é 1 centímetro. Quando tem esses risquinhos e um tracinho assim, já quer dizer 0,5 centímetro. E daqui pra cá, mais 0,5 centímetro que conta 0,5 com 0,5, 1. E aí vai os tracinhos, aí vai um maior, os tracinhos e aí o 2, aí já é 2 centímetros e assim por diante. Isso vai estar na régua de vocês, tá bom? Só para vocês saberem o que é os milímetros. Os milímetros são os tracinhos, ok? Só relembrando vocês. Então, tá. Desenhe. Ao medirem uma das fitas, os alunos perceberam que era preciso usar o milímetro. Como deve ter acontecido com você ao medir a fita de maior comprimento? Qual que é a fita de maior comprimento aqui? Esta, né, pessoal? Depois, no 2, desenhe uma fita com 10 centímetros e meio de comprimento. Então, vocês irão pegar a régua e medir 10 centímetros e meio de comprimento e vocês irão fazer uma fita aqui. Eu quero um desenho de uma fita. Vocês estão observando esses desenhos? Não é para copiar, vocês vão criar o desenho de vocês. Não interessa se vai ser um sol de uma cor, se ela vai ter um colorido, se ela vai ter uns detalhes. Aí a criação é de vocês. Façam com a criatividade de vocês. Ela tem que ter de comprimento 10,5, tá bom? 10 centímetros e meio. Na régua de vocês tem.
3. A professora Neide trouxe para a sala de aula uma toalha retangular, com lados medindo 40 centímetros e 20 centímetros e meio, né? Ó, o que tá dizendo aqui? É retangular, isso aqui é retangular, né? Ó, o que ela trouxe? Com lados, qual que é o lado? Esse lado, esse aqui, medindo 40 centímetros e 20,5. Então, pessoal, tá aqui as medidas. Qual que vocês observam que é o maior e qual que é o menor, né? 40 centímetros seria qual? Esse lado ou esse lado, né? 20 centímetros e meio seria esse lado, um desses lados ou um desses lados? Observe, né? Qual é maior dos dois? Depois aqui, ela colocou fita no contorno da toalha. Ela utilizou mais que 1 metro de fita nessa tarefa. Então, o que vocês têm que perceber aqui? Primeiro, vocês têm que saber qual que é o lado qual que é o outro lado, né? O lado maior, 40 centímetros, com certeza será esse aqui, né? E 20 centímetros e meio será as laterais, porque são menores, né? Perceberam? E aí tá dizendo assim, ela colocou fita no contorno da toalha. O que seria o contorno da toalha? Toda a volta da toalha. Ela utilizou mais que 1 metro de fita. Então, o que vocês têm que perceber? Olha só, aqui, nesse lado, 20 centímetros e meio, essa lateral, mais 20 centímetros e meio, lado de cima aqui, 40 centímetros e 40 centímetros. Aqui ela colocou fita no contorno. Peraí que eu tenho que apagar que eu não estou enxergando, peraí. Ela colocou fita no contorno da toalha, né? Então, ela foi lá. Aqui no contorno da toalha todinho, ó. Isso aqui é o contorno da toalha. Ela foi lá e resolveu colocar fita em todo esse contorno. Então, cada lateral tem 40 centímetros e meio, as laterais dos lados, né? Que são maiores e as dos lados que são menores. Cada uma tem 20,5. Então, tá dizendo assim, ela colocou fita no contorno da toalha. Ela utilizou mais que 1 metro de fita nessa tarefa. O que vocês acham? Como que vocês vão saber isso? Vocês vão somar todos os lados e saber quanto vai dar em centímetros, ok? E aí vocês vão responder se deu mais que 1 metro de fita. O que vocês acham? Façam as contas, somam todos os lados e aí vocês me digam depois, coloquem aqui, registrem se deu mais que 1 metro de fita. E quanto, né? Coloca o cálculo de vocês, tá ok? Vamos para a nossa próxima atividade. Então, temos aqui centímetros e milímetros. Bom, eu expliquei para vocês dos milímetros, dos risquinhos, né? Então, vamos lá. 3 crianças mediram o comprimento de suas canetas. Veja os resultados. Ó, Rafael, a caneta dele tem 14 centímetros e meio. Gustavo, 135 milímetros. Fernanda, 14 centímetros e 5 milímetros, né? Identifiquem sua régua, o comprimento da caneta de cada criança. Então, vocês vão lá na régua. Primeiro, Rafael, né? Qual das canetas tem menor comprimento? Vocês vão pegar a régua e observar os 14 centímetros e meio do Rafael. Do Gustavo, 135 milímetros. Quanto que é 135 milímetros? Vão observar lá. Da Fernanda, 14 milímetros, 14 centímetros e 5 milímetros. Observem lá na régua quanto que é 14 centímetros e 5 milímetros. E aí, vocês venham responder aqui.
qual das canetas tem o menor comprimento? Aí vocês vão colocar um nome de qual, né? De quem tem o menor comprimento. Existem duas canetas com o mesmo comprimento? Quais? Quais desses daqui tem o mesmo comprimento? Aí vocês vão escrever o nome das pessoas, tá? Letra C. Como indicar o comprimento da caneta de Gustavo usando os centímetros? Como, pessoal? Aí vocês irão responder. 2. Faça as medições solicitadas e depois complete no quadro. Abaixo os resultados em centímetros e milímetros, tá? O comprimento de um lápis, centímetros e milímetros. A distância entre a distância entre duas linhas de folha de seu caderno. Então, vocês vão pegar lá um lápis de vocês, novo, tá? Para vocês poderem, não um que esteja usado, porque aí já tá apontado. Pegue lá um lápis e meça os centímetros deles e os milímetros, certo? Coloque aqui, tá? E a distância, abre o caderno de vocês, das linhas da folha de seu caderno. Aí vocês vão medir a distância da linha dos cadernos em centímetro e em milímetro. Com a régua, vocês conseguem fazer essas medições, ok? 3. Meça e registre o comprimento de cada uma destas fitas. Então, tem lá, ó, registre o comprimento, é só o comprimento de cada uma. Com a régua, dá para vocês colocarem e medir, certo? Agora, vamos para a nossa próxima atividade, resolvendo problemas. 1. André comprou uma mochila por R$ 89,00. Se cada um de seus 8 colegas comprarem uma mochila por esse preço, qual será o valor total dessa compra? Bom, vocês podem fazer de algumas formas essa conta. Vocês podem somar esse valor 8 vezes, 89 mais 89, 8 vezes, para saber o valor, ou vocês podem multiplicar esse valor, né, para saber o resultado. Esse valor pela quantidade de colegas, certo? 2. Érica levou um pacote com 60 balas para o acampamento. Ela repartiu igualmente entre 4 pessoas da família. Quantas balas recebeu cada uma? Bom, como podemos fazer isso? Tem diversas maneiras, né? Se ela tem 60 balas, como que nós podemos fazer isso? Tem várias maneiras que podemos fazer. Podemos dividir 60 balas por 4, podemos separar 4 caixas, né? E colocarmos a mesma quantidade de bala dentro de cada uma e contar quantas balas dá em 4 caixas, né? Temos diversas maneiras de fazer, né? Então, vocês podem estar dividindo 60 por 4, que aí vocês saberão quantas balas recebeu cada uma, né? 3. O pai de André perguntou a ele qual é o número cujo triplo é 267. Sabendo que André acertou, o que ele respondeu? Bom, pessoal, qual é o número cujo triplo é? Se 267, então, ele fez o que para dar 267? Ele multiplicou 3 vezes que deu esse valor, não foi? Vocês podem fazer o quê? Para saber o valor que ele respondeu aqui, né? Se o triplo deu esse valor, qual seria o valor real de o valor real da questão aqui, se o triplo é esse, né? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês podem também estar dividindo por 3 esse valor que vocês vão saber o que ele respondeu aqui, ok? 4. Em uma viagem, a família Santos percorreu 112 quilômetros, metade do percurso a ser realizado, e parou em um posto de abastecimento. Qual a distância total a ser percorrida? Bom, pessoal, presta bem atenção o que a gente erra. Às vezes é que a gente lê, tem que ler e entender a leitura,
que aí fica muito fácil de responder, ó. Em uma viagem, a família Santos percorreu 112 quilômetros. Percorreu isso, metade do percurso a ser realizado. Então, quer dizer que eles percorreram isso, então chegou na metade do que eles iam andar, né? E parou em um posto de abastecimento. Qual a distância total a ser percorrida? Então, se eles andaram metade já do percurso que eles querem chegar, então falta mais metade, não é isso? Então, como que vocês fariam isso, essa conta, para chegar no valor que, no tanto de quilômetro que ainda falta, né? 5. O carro da família Santos anda cerca de 16 quilômetros com 1 litro de combustível. Então, 1 litro, ele anda 16 quilômetros, ele faz em 1 litro. Quantos litros aproximadamente foram gastos no dia do acampamento? Qual que foi o dia do acampamento? Isso aqui, não foi o dia que eles percorreram lá? Quantos quilômetros eles percorreram? Então, vocês vão ter que fazer as contas de quantos quilômetros por litro. 1 litro é 16 quilômetros, certo? 1 litro. Então, total de litros, total de quilômetros, vocês vão ter que saber fazer uma divisão aqui para saber quantos litros eles gastam na quantidade de quilômetros. Durante a viagem, seu Marcos propôs aos filhos um desafio. Ele comentou que 49 menos 15 é igual a 34. Então, 49 menos 34 é igual a 15. Vocês perceberam que aqui a ordem dos fatores não altera o produto, ok? E pediu aos filhos que encontrassem os valores em subtrações. Ajude os irmãos a resolver o desafio, encontrando os valores desconhecidos em cada subtração. Então, observe aqui, 49 menos 15 é igual a 34. Ou 49 menos 34 é igual a 15. O que eles fizeram aqui, ó? Por exemplo, aqui já era o resultado final, né? 49 menos 15 daria 34. O que ela fez? Eles pegaram o 49 menos o 34, que aí deu o resultado aqui, ok? E aqui, 49 menos 34, que é igual a 15. Vocês viram que eles pegaram o resultado final e tiraram do inicial, né? Que aí deu a prova de 15 aqui, entendeu? Para saber, né? Então, aqui que vocês podem fazer a mesma coisa, é só observar aqui acima que vocês podem estar fazendo a mesma coisa aqui abaixo, que vai dar a mesma coisa, certo? Agora, no 7, elabore um problema que pode ser resolvido por 4 vezes 7. Então, vocês irão criar uma situação, problema, que pode ser resolvido por 4 vezes 7. Quer dizer, 4 vezes 107, né? Como que vocês vão elaborar? Analise-os aqui acima, vocês podem estar fazendo algo parecido, não igual, pessoal. Pense e elaborem, ok? Então, é isso, pessoal. Eu irei ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês da aula, aqui com a aula, né? Muito obrigada, que vocês tenham um ótimo início de semana. Deus abençoe a todos e a família de vocês e muito obrigada. Até nossa próxima aula.